A ideia deste espetáculo primeiro surgiu por causa de um espetáculo anterior que eu fiz com o Rafael Luís Fragoso e com a Marta Lontrão, que era a Vernissage, que foi um espetáculo que fizemos o ano passado na Rua das Gaivotas 6. E depois desse processo, desse trabalho, já tínhamos percebido que eu e o Rafael tínhamos uma linguagem muito parecida, ou em termos de ideias tínhamos uma percepção, também pelo facto, por exemplo, de gostarmos muito de um teatro de imagem, não só propriamente de um texto, mas de um teatro de imagem. Gostamos muito os dois de um realizador italiano que é o Paolo Sorrentino. Identificamos muito com as propostas que ele faz, apesar de ser cinema e não ser propriamente teatro, mas identificamos muito com as propostas e com o tipo de narrativa que ele apresenta. E depois desse processo houve uma grande necessidade de continuarmos a trabalhar juntos, por esse facto de percebermos que realmente tínhamos muita empatia, não só no trabalho, mas em termos de ideias e desenvolvimento criativo. E depois partiu também de um desejo meu de voltar a pegar num projeto que comecei a desenvolver nas Caldas da Rainha em 2015, de uma estrutura que se chama Mundo Catita. E portanto esse trabalho teve um desenvolvimento durante 4 anos, também com o apoio de uma incubadora e de um espaço que existe nas Caldas da Rainha, que é dirigido pelo Nicola Henriques, que é o Childos Contentor Criativo, onde nós tínhamos um espaço, desenvolvíamos o nosso trabalho e chegamos a apresentar também espetáculos nessa incubadora. Mas depois também com a minha vinda para Lisboa, depois eu também estive a morar em Madrid, esse projeto acabou por deixar de fazer sentido, visto também que tínhamos esse apoio físico nas Caldas. O projeto acabou por ficar um bocado em stand-by. Mas para quem não conhece o Mundo Catita, consegues apresentar assim o que é que foi esse projeto durante esse período nas Caldas da Rainha? Olha, a Mundo Catita foi uma necessidade que nós sentimos de fazer vários trabalhos a nível de teatro. Desenvolvíamos, por exemplo, workshops, fazíamos também a certa altura alguns espetáculos ao ar livre, mais performance. Existiu o Caldas Late Night, que é um grande evento já conhecido a nível nacional, onde nós fazíamos algumas performances com um tema todos os anos. Tivemos as cabines telefónicas, que foi uma parceria com a EDP que chegamos a realizar, e depois tínhamos um trabalho comunitário que estava envolvido nestas performances, e depois passamos a um trabalho também mais propriamente de desenvolvimento teatral, quando fazíamos espetáculos mais experimentais, com textos completamente desenvolvidos em pequenas residências. E fizemos cerca de 2 a 3 produções. Uma delas foi a Dentada Macaca, que foi um espetáculo que chegamos a circular pelo país com um texto do Gonçalo M. Tavares, que inicialmente estava inserido no projeto Panos, mas que depois começou a ser desenvolvido também para outros projetos. Chegamos a ir à ESMAI, ao Festival 7, e chegamos a fazer também um espetáculo em Melgaço. E depois chegamos a fazer mais 2 produções, uma delas também com encenação minha, que era o La Vida no es un mar de rosas, que era um texto de um casal que no fundo acaba por... eles dois são atores, e depois acabam os dois por se separar, mas antes de se separarem decidem dizer tudo um ao outro o que é que acham do outro, antes de cada um seguir o seu caminho. E depois chegamos a fazer um projeto final a várias línguas, com vários intérpretes de vários países, que tinha muito a ver com esta ideia do mundo da globalização, na altura com esta tensão que havia entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, em Espanha com a ideia de que os ciganos... Coreia do Norte, sim. Depois com a ideia dos ciganos em Espanha, que são muito maltratados, no sentido em que os estrangeiros que visitam Espanha na Praça Maior, que é aquela praça mais importante do centro de Madrid, as ciganas e as romenas que vivem lá, que são pedintes, acabam por se sujeitar a situações vergonhosas, como por exemplo uma situação que saiu no jornal No El País, muito conhecida, que foi um grupo de fãs de futebol que vieram à Espanha para ver o seu clube. Aproveitaram-se da situação já um bocado alcoolizados, aproveitaram-se da situação dessas pessoas estarem a pedir dinheiro
eles davam-lhe dinheiro, mas elas tinham que fazer certas coisas, como imitar cães, sujeitar-se a situações completamente vergonhosas para a ética humana. E aproveitamos de ter o facto de termos alguns atores ou intérpretes que estavam nas Caldas, um inglês, 2 espanhóis, um venezuelano, e tentar aproveitar que situações do seu país consideravam que não eram éticas, juntá-las e criar uma performance ao vivo durante 24 horas em que elas sujeitavam essas situações e eram produzidas através de quadros vivos. Pronto, foi mais uma situação de uma performance viva em que as pessoas podiam presenciar as situações que estavam a decorrer nesses países. Pronto, e entretanto decidimos voltar a pegar neste projeto, juntando também agora o Rafael, a Marta e o Fábio Batista, que entraram também neste projeto da Vernissage, e desenvolver então novos projetos, e vamos avançar então agora com este primeiro projeto, que é o Bang Bang, que surgiu a partir inicialmente de um texto do Chekhov. O Chekhov escreveu, temos aquelas peças mais conhecidas, a Gaivota, mas o Chekhov escreveu um conto, uns mini-contos em um ato, e escreveu uma peça que algumas pessoas certamente conhecerão, que é o Pedido de Casamento, que tem mais ou menos cerca de 11 páginas, e é um texto muito cómico e muito satírico das aristocracias, das pessoas com muito dinheiro, porque no fundo é um pai e uma filha que têm muito dinheiro e que têm um vizinho que é muito amigo da família, que tenciona-se casar, só que depois entram ali em disputas através dos terrenos, porque uns dizem que é deles, outros dizem que é do outro, depois discutem qual é que é o cão que é melhor, então tem uma comicidade muito engraçada. Mas não me interessava pegar só nesse texto, até porque o Chekhov, também penso que o Chekhov tem sido muito batido cá em Portugal, e não me interessava só pegar no texto em si, e interessava-me pegar nessa comicidade e então introduzir mais personagens e torná-lo ainda mais atual, e pegando com algumas situações que nós vivenciamos hoje em dia. Por exemplo, hoje vivemos esta situação dos preços altos, da questão de se pagar portagens. Então quis pegar em algumas situações também super atuais e introduzi-las neste texto. Então de que é que falo deste texto? Mantemos o mote deste casamento acontecer, mas o que acontece é que o casamento vai acontecer, mas a família do noivo e da noiva são convidadas para este casamento. E durante este casamento acontecem várias situações caricatas e muito cómicas que chegam a levar este casamento quase a que ele não aconteça. Então temos personagens tipo muito engraçadas. Temos este noivo que é uma pessoa completamente normal, mas depois é super hipocondríaco, tem várias doenças, e então tem que lidar com essas frustrações no seu dia-a-dia. Depois temos uma noiva que é uma mulher esbelta, super inteligente, que ajuda o pai a gerir este património que ele tem, só que depois ela engraça com este noivo, mas na verdade ela não queria casar com o noivo, mas quer ver a sua vida também resolvida, casar, ter filhos, mas não é propriamente este marido que ela queria, então acaba por acontecer ali também umas situações. Depois o noivo, que é muito amigo do pai da noiva, mas depois com estas situações acabam por se chatear um com o outro e insultarem-se de uma forma muito engraçada. Depois temos as tias do noivo, que são umas personagens completamente maravilhosas, que são 2 espécies de lilicanessas, e eu gosto de pensar muito nesta ideia de construir nelas nesta visão de como se fossem 2 lilicanessas, portanto mulheres do jet set português. Uma delas inclusive tem um pequeno apontamento que ela recria, encarna a Tonisha da Eurovisão, portanto ela própria foi a Tonisha da Eurovisão, e depois fala do falhanço em que, como participar de um concurso da dimensão da Eurovisão, acaba por, passado muitos anos, não ter o reconhecimento que se calhar achava que ia ter. E depois são 2 personagens dos jet set portugueses, mas que são muito odiadas e criticam tudo e criticam todos, mas depois têm ali um plano para engendrar, para retirar dinheiro ao sobrinho, porque elas também já estão a chegar a uma fase da vida em que não têm onde cair mortas, e elas, como têm um estatuto e uma vida de pessoas ricas,
então engendram ali um plano também para conseguirem retirar dinheiro aos convidados, mas depois vamos perceber que elas se metem em tais problemas que já não conseguem lidar e acabam por ser vistas realmente como elas são, que são duas pessoas oportunistas e que só querem no fundo é retirar dinheiro e aproveitarem-se das pessoas. Pronto, e o projeto no fundo anda à volta disto, destas personagens todas muito loucas, da personagem. Há também um ponto também que me importa e que me interessa muito em pegar, que é nestas pessoas, não só da sociedade, sejam elas da sociedade ou de ficção, e que o Sorrentino usa muito nos seus filmes, que é estas pessoas que são muito ricas ou que são muito conhecidas, mas que no fundo chegamos a perceber que apesar de terem muito dinheiro e de terem vidas completamente estáveis e que à partida teriam a sua vida completamente resolvida e teriam tudo para ser muito felizes, mas que muitas vezes são pessoas sós e que estão envoltas da solidão, e é uma temática que me importa muito pegar agora nos meus espetáculos. É essa ideia de grandeza, mas que no fundo estas pessoas que têm tudo para serem felizes não o são. Ok, isso essa ideia de solidão e de contraste entre uma suposta ideia de felicidade e depois a realidade que não é assim tão feliz, dizes que é uma das coisas que queres utilizar nos teus espetáculos. Eu lembro-me, naquela entrevista que fizemos o ano passado, e que está lá no site, no Artistas da Emergência, com o Rafael também, com a Marta, tu dizias que andavas à procura de dizias que trabalhavas em vários projetos, quando te convidavam, e tinhas interesse em trabalhar mesmo diversas linguagens e com diversos ensinadores ou criadores, etc. Mas que também ao mesmo tempo andavas à procura da tua, não é? Como toda a gente se calhar anda, e Sim. Andavas à procura da tua. E a minha pergunta é, se este espetáculo agora, o Bang Bang, se ele já te diz alguma coisa sobre qual é a tua linguagem, ou se não, ou se é mais um caminho, a caminho da descoberta, e se sim, se já é, que linguagem é essa? Olha, sim, é curioso falares disso, porque efetivamente eu acho que encontrei essa linguagem de que tu falavas. E voltando também já para não me repetir um bocado, mas este espetáculo da vernissage com o Rafael e com a Marta ajudou muito isso. E esta linguagem é um bocado também daquilo que eu já te disse, tem muito a ver com esta ideia de figuras altamente aristocratas que vivem em decadência, portanto pessoas ricas, mas que vivem em constante decadência. É uma linguagem que vive muito à volta também do teatro de vaudeville, que é este teatro também muito rápido, de sequências de cenas, entra, diz o texto, vai, volta, sai, em que há corredores, em que há situações cómicas de segundos a acontecer, e essencialmente esta linguagem no fundo pode-se definir desta forma: é um teatro cómico, de situações cómicas, mas que também tem situações em que pegamos nas situações dramáticas e as convertemos em situações cómicas. Dar-te, por exemplo, este exemplo na vernissage, pronto, era um grupo de artistas que podem ser ou não ser artistas, portanto, podemos falar em histórias de reis, podemos falar em histórias de magnatas, podemos falar em histórias de só de pessoas comuns, mas que têm muito dinheiro, que podem ser artistas ou não, que podem ser de qualquer tipo de profissão normalizada que todos nós conhecemos, mas de pessoas que têm sempre muito dinheiro e que têm sempre personalidades muito específicas, e que teriam tudo para serem felizes, porque o dinheiro assim as permite, mas que depois estas próprias personalidades criam choques e as tornam muito difíceis de conviver na sociedade e as tornam seres muito magoados e sós. E é isto que me interessa muito, e pegar nessas situações cómicas e nestas histórias destas personagens ricas e brincar no fundo com elas, e pegando também na sociedade, onde é que elas se inserem na nossa sociedade, de que forma, aproximando em situações próximas que a todos nós sejam conhecidas. Por exemplo, neste espetáculo, como eu te falava há pouco, estas tias ricas seriam uma espécie de Lili Canessas ou Paula Bobone,
Depois os aristocratas, que apesar de serem pessoas comuns, que têm propriedades de vinhos, de agricultura, que seria uma espécie de agrobetes, desculpa a expressão, mas que no fundo depois não conseguem lidar com as suas próprias famílias ou com aquilo que é coisa mais simples que seria criar uma relação amorosa, ou uma relação de pai e filho, ou uma relação conjugal, ou mãe e pai, e é nestas relações que surge então o confronto. E como é que estas personagens que têm muito dinheiro no dia a dia se confrontam com esta ideia de relação, no fundo. Relações, essencialmente, é pegar em relações, que é uma coisa comum a todos nós e que acho que o teatro é transversal a isso, mas especificamente destas pessoas que, imagina, se têm problemas, que teriam dinheiro para, por exemplo, ir fazer uma viagem, tentar uma aproximação a nível amoroso, ou até a nível de amizade, poderias eventualmente criar eventos, festas, jantares, para que as relações fossem mais próximas, ou até se algum dos teus amigos está a passar por algumas dificuldades, poderes emprestar o teu amigo sem qualquer necessidade de retorno. Mas não, tu que tens essa oferta toda para oferecer às pessoas, no fundo acabas até por ser um bocadinho mais forreta, e estas relações são muito conflituosas, acabam por não se resolverem e criam ainda mais instabilidade, e estas pessoas continuam a tornar-se cada vez mais sozinhas, mais empáticas, e elas até próprias já têm consciência que estão nesse limbo de que estão sozinhas, mas também já não têm necessidade de fazer nada para reverter essa situação. Pronto, interessa muito pegar nestas situações. Mas interessa-te sobretudo para fazer rir, ou como forma de reflexão assim mais profunda? Porque a mim parece-me que tens uma espécie de personagens reais, não é? De pessoas reais e situações reais que podem levar a uma construção cénica, mas que parece-me que estás muito focado numa classe mais alta para isso, e explorar as questões relacionais e os problemas dessas pessoas em específico, não é? Mas o objetivo é qual? É fazer rir com isso, ou uma reflexão mais profunda? E se é uma reflexão mais profunda, a minha pergunta é porquê essas pessoas, porquê essa classe? Acaba por ser um bocadinho das duas. Primeiro, no sentido assim, nós tocamos realmente nestas personagens de classe alta, mas no espetáculo também temos pessoas de classe baixa. E o que nós queremos fazer também é uma sátira a esta divisão de classes que existe muito em Portugal. Nós hoje em dia vivemos no extremismo, não é? Ou vivemos numa classe média alta, vivemos numa classe baixa, ou vivemos no limiar da pobreza. E é esse contraste que nós também queremos fazer, deste disparo de classes, de que as pessoas, que eu acho que já têm muita noção e realidade que há essa grande diferença, e através, como te falava, destas situações. Ou seja, nós podemos pegar num texto completamente original, e este texto, apesar de ser baseado no Pedido de Casamento de Chekhov, é um texto completamente original, mas até podemos pegar num texto existente, podemos pegar num Shakespeare, podemos pegar num Molière, que já acaba por tocar também um bocadinho nestas situações, mas a ideia também é transpô-lo para a realidade social em que nós vivemos. E como eu te falava um bocado, este texto, por exemplo, fala das portagens, que cada vez são mais caras e as pessoas não acabam por não perceber porque é que somos o único país da Europa quase a pagar portagens, e que temos este disparo de sociedades, ou porque é que vemos agora numa situação da guerra, da situação de Ucrânia, em que os preços começam a ser inflacionáveis e de repente temos, como tivemos notícia de ontem, da classe média que agora tem este apoio, ou de porque é que com a situação da guerra, porque é que a classe social alta ou social média acaba por ter um estilo de vida normal e de repente as pessoas pobres têm que pagar ainda mais e não vêm quase apoios para as ajudar. E é neste tipo de situações que nós vemos que realmente é preciso fazer um alerta e perceber como é que estas classes altas também se confrontam com estas situações. E que muitas das vezes não vem qualquer tipo de problema, porque às vezes até acabam por enriquecer ainda mais do que já têm, e as pessoas pobres continuam a caminhar para um limiar de pobreza ainda maior.
Mas não só nesta situação económica, também nos interessa nas situações sociais, seja, por exemplo, se uma pessoa vai comprar roupa a uma loja, ou se uma pessoa quer, por exemplo, ir passar um fim de semana, nem que não seja fora do país, mas dentro do nosso país, quer passar um fim de semana numa vila ou numa aldeia para usufruir de um momento de descanso. Em todas estas situações, interessa-nos perceber como é que estes vários grupos da nossa sociedade se interagem, porque, por exemplo, imagina uma pessoa que ganha 2.000 euros por mês e que tem a oportunidade, mas pronto, que 2.000 euros tem uma vida de estabilidade, mas provavelmente está a pagar casa, trabalha durante a semana toda, mas precisa deste momento para fugir, para não darem louco. Pronto, uma pessoa que tem uma estabilidade, um orçamento de 2.000 euros, pronto, que já é um nível de vida normal, mas que está a pagar casa, também já não é assim muito, mas quer passar um fim de semana, por exemplo, se calhar tu durante nesse fim de semana queres pagar hotel ou queres pagar uma casa, terás provavelmente de pagar cerca de 150 euros, 200 euros para estares esse fim de semana todo. E esta pessoa tem que fazer uma gestão de dinheiro para poder fazer isso, porque depois é a gasolina do carro, então nos momentos em que vivemos agora sabemos que a gasolina ou o gasóleo estão caros, ou depois como é que faz a gestão das refeições. Uma pessoa que vive na alta sociedade não está a pensar nisso, se calhar até está disposto a pagar ou a alugar uma casa por 1.000 euros para usufruir de um jardim, de uma piscina. Interessa-nos perceber como é que este confronto de sociedades elas vivem entre si. E depois também, por exemplo, neste espetáculo falamos, por exemplo, temos uma das personagens principais que é o Gorky, que é um empregado que vive nesta casa, que trabalha como mordomo, em que ele não tem gastos para dormir porque vive nesta casa, mas depois de repente ele não tem vida porque ele trabalha quase 24 sobre 24 horas. Isso também provoca um desgaste físico e mental nesta pessoa, que depois ambiciona ter um pé de meia futuro, mas que depois ambiciona ter um trabalho de menos horas, quer viver, quer viajar, mas que este trabalho não permite. E é também neste tipo de confrontos que nós também queremos perceber e dar a entender ao nosso público que venha ver os nossos espetáculos estas coisas que elas vivem no dia-a-dia, mas que às vezes, como não têm uma maneira de fugir para outro emprego ou para outro trabalho, acabam por de certa forma se criar um conforto, não é? Por muito frustradas que estejam, criam um conforto. E é por estas pessoas também a pensar neste tipo de trabalho ou de falta de dinheiro, de que forma é que elas podem potencializar a sua vida, a que continuem a ter um rendimento, mas que possam potencializar as suas vidas a não aquele desgaste e a limitarem só ao trabalho de casa, casa-trabalho. E depois no outro ponto em que tu falavas, estavas-me a perguntar se eu queria essencialmente fazer rir as pessoas. Sim. É uma coisa que também me interessa muito fazer cada vez mais, porque eu sinto que não é que haja algum problema com os outros tipos de espetáculo, porque há espetáculos que também proporcionam isso, mas eu sinto cada vez mais com estes problemas sociais e com aquilo que nós vivemos na nossa sociedade hoje em dia, seja em Portugal ou fora dela, eu acho que as pessoas precisam de se rir. Eu acho que precisam mesmo de se rir, e durante aquele espetáculo que elas forem ver, que saiam de lá e que eu posso pôr também a pensá-las de uma forma filosófica ou de uma forma mais convencional, mas que quero que também se riam com elas próprias e com as situações que elas vivem no dia-a-dia, porque sinto que as pessoas precisam de se rir cada vez mais. E ainda para mais com a situação que nós vivemos hoje no mundo global, no capitalismo e com a questão da guerra, e com esta questão da falta de dinheiro que todos nós vivemos no nosso país, as pessoas precisam de se rir. E se muitas vezes elas já estão a dispor o seu tempo, a saírem dos seus trabalhos cansadas, e ainda a pagarem provavelmente 10 bilhetes de 10 euros ou 6 euros, que nós não sabemos que às vezes no final do mês faz diferença e às vezes só permitem que elas vão ver um espetáculo por ano, independentemente das pessoas gostarem mais ou não gostarem menos da proposta que eu estou a apresentar, mas que saiam lá realizadas e que se riam. E eu acho que faz muito isso nos espetáculos hoje em dia, que as pessoas saiam, independentemente de gostarem ou não de gostarem do espetáculo, mas possam dizer, saí leve e saí feliz porque ri-me naquela situação ou na outra situação. E isso é uma coisa que me interessa também mais, é criar estes espetáculos cómicos, satíricos, que possam brincar e que as pessoas realmente se riam com estas situações. Então, e em que fase do processo é que está o espetáculo neste momento?
Olha, nós neste momento, pronto, começamos de uma fase que para mim é muito importante, que é a fase de dramaturgia e de leitura do texto. Posso dizer, já agora, posso dizer quem é o elenco deste espetáculo. Portanto, este espetáculo, portanto, é criado por mim. Eu não gosto da palavra encenação, gosto da palavra criação, porque apesar do espetáculo ser criado por mim, gosto de uma ideia de cooperação com os atores e gosto que eles intervenham também no processo. E a autoria também, neste caso. Sim. Portanto, o texto é meu e entro também como criador do espetáculo, entro também como ator no espetáculo e depois entra também o Fábio Batista, o Rafael Luís Fragoso, a Rita Rocha, a Marta Lontrão, o Diogo Barre, o Ivo Marçal, e depois temos um grupo de 3 músicos, que é o Dagan, que vai estar na bateria, o Pedro Massarrão, que é violoncelista, e o Francisco Betancourt Carvalhido, que é saxofonista. Portanto, vamos ter uma banda ao vivo que vai fazer a música deste espetáculo todo, que anda muito à volta do traço do jazz, da música slow, e portanto que estarão na composição musical deste espetáculo e estarão ao vivo a tocar. Tem data de estreia já? Este espetáculo, estavas-me a perguntar, o processo tem sido à volta da mesa, portanto leitura de texto, mas posso dizer que tive uma reação muito positiva, porque apesar de ter falado já individualmente com eles em reuniões sobre o que é que eu queria com este espetáculo e como é que eram as personagens dele, nas primeiras leituras eles apanharam muito bem o que é que eram os personagens e o que é que induzia aquele espetáculo. Portanto, agora estamos na fase de avançar com os processos da criação do espetáculo. Posso-te avançar, pronto, o nosso espetáculo ia estrear em novembro, no entanto, com algumas incompatibilidades dos atores, porque também estão envolvidos em outros projetos, vamos a fazer uma apresentação em novembro, mas não será o espetáculo. O que é esta apresentação que nós vamos fazer em novembro? É uma leitura encenada, mas já bastante dramatizada, portanto já com música também ao vivo, que não terá o cenário, mas terá pequenos apontamentos do cenário, em que os atores têm movimentos espaciais e têm interação entre si, mas estarão com o texto na mão, mas já a fazer uma leitura avançada da dramatização do texto. Pronto, e por essa incompatibilidade iremos fazer uma apresentação no Palácio Galveias, que é um palácio que fica mesmo colado à Culturgest, e iremos fazer na última semana de novembro, então, 2 ou 3 apresentações desta leitura dramatizada para quem tiver interesse em conhecer o texto, em perceber qual é que é a proposta que depois iremos fazer no espetáculo, mas para ficar com uma ideia do que é aquilo que poderão ver no espetáculo. Depois iremos fazer uma residência artística para aprofundar mais o espetáculo, mas o espetáculo terá, à partida, a sua estreia em janeiro, e esta estreia também terá 2 vertentes, porque nós vamos fazer este espetáculo em 2 contextos diferentes. Um deles vamos fazer em contexto de peça-teatro, em sala, que que ainda não temos datas fechadas, mas é acompanharem. Nós já temos a nossa página de Facebook, iremos também ter uma página pessoal e também de Facebook, mas se procurarem neste momento no Instagram por Bang Bang, ou espetáculo Bang Bang, já tem uma página onde podem acompanhar este processo e iremos divulgar as nossas datas para o espetáculo. Mas como eu dizia, vamos ter 2 fases diferentes. Uma dessas fases, que vai ser em contexto de sala, que iremos fazer em vários espaços, nomeadamente Marvila, a Biblioteca de Marvila, iremos fazer também no espaço Cabeça de Bode, que é um espaço que está ligado às residências do Intendente, e portanto será um contexto de sala mesmo, onde será um espetáculo como qualquer outro, e depois teremos outro contexto de espetáculo, que é um espetáculo mais espaço devising, um espaço não convencional, que vai acontecer em palácios ou em casas senhoriais, com jardim, porque este espetáculo depois tu também do poderás ver e que as pessoas poderão ter percepção. A cenografia é uma estrutura palacial ou de hotel termal, que está interacionado com o espetáculo em si, mas que todo ele passa a situação num jardim,
e nesse jardim temos várias coisas a acontecer. Temos uma piscina, temos um espaço de massagens, temos um campo de ténis. Portanto, todo este contexto deste espetáculo passa-se no exterior e nesse jardim. Então, o que é que vamos acontecer? Com o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia, vamos ter um desses espaços, uma casa ou palácio que está fechado, em que o público entra por esse palácio e vai sentar no jardim, e neste jardim, com esta estrutura da casa, irá acontecer o espetáculo todo. Portanto, vamos fazer essas duas propostas. Uma delas dentro de sala, outra dela em espaço fora de sala. Iremos também fazer uma digressão, que também não teremos datas fechadas, mas que já temos acertados com os espaços, onde nessa digressão vamos apostar mais nesta segunda proposta da exterior de salas, não só também por limitar mais a que mais pessoas possam ter acesso numa sessão, mas também porque acho que este espetáculo pode funcionar também muito bem neste molde de espaços exteriores. E queremos também apostar nisso também, eventualmente se fizermos mais digressão, ou mesmo em Lisboa, se surgirem mais propostas de espaços não convencionais, pode ser um mote também interessante. E acho que também é outro mote também de levarmos o teatro não só a estes espaços, que às vezes também são muito limitados, porque já têm uma programação fixa, não é? Portanto, a programação nos teatros ou nestes espaços mais convencionais que aceitam estas propostas, fazem esta programação com cerca de 1 ou 2 anos de antecedência, e também nos permite levar a outras comunidades e outros grupos, não só dentro de Lisboa, mas nas periferias à volta, estas propostas, e se for nestes moldes, permite-nos também já idealizar os espetáculos para, por exemplo, fazê-los no centro de um jardim público, ou de repente dentro de uma fábrica, e também é uma coisa que nos interessa muito neste projeto, é construir estes espetáculos nestes moldes, que não sejam só especificamente para dentro de salas. Mesmo em termos de luz e não sei o quê, nós já estamos a fazer uma adaptação para que isto seja possível e que o espetáculo possa andar de X sítio para X sítio em sítios completamente diferentes uns dos outros. Pronto, acho que já as pessoas podem seguir, se já existe Instagram e isso tudo, podem ir seguindo a vida desse espetáculo que está no fundo a nascer, mas já assim com várias hipóteses para ser visto. Quanto mais não seja a primeira, ser uma pré-apresentação, também será certamente uma coisa completamente diferente do que depois será o espetáculo, mas sim. Se calhar para muita gente pode ser interessante também ver uma criação ainda num estado não finalizado, sim. Não é? E sabes que nós, para além dessa leitura, vamos fazer também depois da leitura uma conversa com o público, para que eles também possam colocar questões, mas no fundo também para eles perceberem um bocadinho qual é que é o nosso processo de trabalho, o que é que nós queremos fazer nas nossas próximas produções, dar-nos a conhecer, mas também que as pessoas tenham acesso ao texto. Nós iremos dar o texto às pessoas e elas poderão ter acesso ao texto, ler o texto, por si só levarem o texto com elas para casa, mas sim, esta apresentação já será, apesar de ser completamente diferente do que é que será o espetáculo, já será uma primeira abordagem do que é o espetáculo. Eu acho que se calhar também é importante de referir aqui uma situação, assim, que é, eu tive cerca de 2-3 anos em que estive relacionado com o teatro, mas estive afastado do teatro, por várias razões. Provavelmente muitas das pessoas até que forem ver a entrevista ou que já me conhecem sabem que o meu trabalho advém, e não vou acrescentar isso porque também já tocamos, se as pessoas estiverem interessadas podem ver a entrevista anterior, mas as pessoas conhecem muito mais do meu trabalho relacionado com as comédias de Minho, que foi desde o meu começo até há cerca de 2-3 anos. Eu ainda continuo a ter uma relação de artista relacionado com as comédias de Minho, apesar de já não fazer parte da companhia, mas trabalho ativamente e posso fazer os espetáculos futuramente com as comédias de Minho, mas sou um artista que está relacionado, que não faz parte da companhia. Mas o meu trabalho tem sido com eles durante todo o meu percurso. Depois, entretanto, fui trabalhar para Madrid, trabalhei neste projeto da Mundo Catita, mas desde 2020, agora até há cerca de mais ou menos 2 anos, portanto 2020 a 2022 estive afastado do teatro por uma questão pessoal também, porque tive problemas pessoais, também precisava de refrescar a cabeça e estive afastado um bocado do teatro.
Mas esse afastamento também foi muito propício para encontrar, lá está, este meio. Mas respondendo agora um bocado à tua pergunta, para mim não me faz completamente sentido nenhum ter só um método tipo de trabalho, até porque nós sabemos que no nosso país isso é completamente descabido, e muitos de nós que estão nesta fase embrionária de começo de carreira, sabemos das dificuldades que trazem e que muitas das vezes que é difícil fazer um projeto regular durante um ano inteiro, ou trabalhar com uma estrutura do ano inteiro. Pronto, eu felizmente tenho tido essa sorte nos últimos tempos, mas também, por exemplo, há uns tempos atrás gostava de ser, tinha na minha cabeça, por exemplo, quando fui tirar o mestrado em encenação, que queria ser só encenador, ou antes de fazer o mestrado achava que só queria ser ator. Agora não, quero criar, como também quero trabalhar como ator, e também perdi, lá está, nestes últimos 2 anos que eu te falava em que estive parado do teatro, perdi muito lado desse ator, e agora quero muito recuperar esse lado de ator, porque me traz muito e diz muito, e pronto, também quero crescer com outros grupos e com outras equipas. Interessa-me o trabalho de ator também, muito, e quero continuar a crescer com isso. E tu estavas a falar destes 2 pontos que são completamente diferentes. Obviamente que um ator também é cada vez mais reconhecido se for cada vez mais eclético e versátil, e nesses modos também me interessa trabalhar muito como ator, se bem que eu acho que sou um ator de um estilo muito específico, lá está, de um teatro cómico, de um teatro enérgico, pronto, que tenha este tipo de características, se bem que também sou capaz de fazer drama, mas acho que me insiro mais neste tipo de teatro, é onde eu me insiro melhor e tenho mais facilidade em chegar aos processos, mas quero trabalhar em tudo, e este tipo de processos diferentes, para mim eu vejo-os com naturalidade, se há uma proposta e se há um tipo de teatro que é para fazer, que seja, e quero continuar a fazer. Agora, como te digo, pronto, também estou a avançar com um projeto de vida, no fundo, vou continuar a trabalhar com outras estruturas, vou continuar a fazer outros projetos de linguagens diferentes, mas estou a investir neste projeto como um projeto de vida, e neste projeto específico são estas as características e este tipo de proposta que se advém trabalhar. Outra coisa que também para nós é muito importante é, nós também vamos ter agora um apoio, eu tenho estado a trabalhar também com a Rádio Movimento, que é uma rádio daqui de Lisboa, onde eu faço um programa semanal que é o Quintas de Cultura, onde entrevista também artistas já reconhecidos, mas também artistas que também são emergentes, mas também não só da área do teatro, como da música, da literatura, das artes plásticas, e cada semana há um convidado diferente. Pronto, e com a Rádio Movimento temos um espaço físico da Junta de Freguesia dos Anjos, e nesse espaço físico estamos também a criar um dinamismo para haver workshops, para haver outras coisas, e temos este espaço físico, também queremos que este espaço seja um espaço também da Mundo Catita e deste projeto que nós estamos a criar, não só de ensaios, mas também da exploração, de dramaturgia, de colóquios. É um projeto que nós também queremos avançar e que queremos que as pessoas colaborem connosco, e também temos uma grande necessidade, que é, apesar deste projeto que nós estamos a fazer agora e da Mundo Catita ter uma estrutura, nós não queremos que esta estrutura seja delineada só a estas pessoas. O que nós vemos muito a acontecer é que nestes grupos emergentes ou nos grupos que já estão instituídos, há pessoas que trabalham nestes grupos, mas que existe um núcleo sempre neste grupo. Nós queremos que cada projeto dar oportunidade a pessoas diferentes de trabalharem connosco. Por exemplo, eu posso falar neste projeto que estamos a desenvolver agora, temos no núcleo eu, a Marta, o Fábio Batista e o Rafael Luís Fragoso, mas entretanto convidamos a Rita Rocha, que é uma artista, que é uma atriz nova, mas que já tem trabalhado no Teatro Nacional recorrentemente e que já tem feito uns trabalhos com o Álvaro Correia, portanto o público em geral já a conhece. Temos o Mário Coelho, que ganhou a Bolsa do Teatro Nacional e que tem a sua estrutura e que já tem feito os seus espetáculos na Rua das Gaivotas 6, e fizemos o convite ao Mário e ele aceitou. Ou seja, no fundo queremos que não só outras pessoas de outras estruturas que já existam, ou de outras pessoas que trabalham a título individual, que colaborem connosco e que tenham interesse em trabalhar connosco, contactem-nos, falem connosco, porque nós não estamos a fazer nenhum critério. Queremos essencialmente pessoas que gostem do nosso tipo de trabalho,
que tenham muita vontade de trabalhar, porque sentimos isso, que pronto, como há poucos recursos e como há muita dificuldade das pessoas se inserirem nos grupos, se tiverem muita vontade de trabalhar e que gostem do tipo de propostas que nós fazemos, contactem-nos, porque nós não vamos fazer só espetáculos de teatro, como já referi há pouco, vamos fazer algumas leituras encenadas, vamos fazer projetos de menor, propostas de rua de 15 a 20 minutos, meia hora, ou seja, vamos fazer várias propostas em vários sítios e, portanto, se tiverem interesse, contactem-nos e venham falar connosco, porque nós vamos fazer várias propostas e há espaço para toda a gente. Desde que tenham um interesse e vontade de trabalhar, venham ter connosco, nós temos espaço para vocês. Perfeito, por mim está feito. Obrigado.